Bom, a questão 5 ela fala sobre a direção de um automóvel e como esse piloto utiliza intuitivamente os métodos de feed forward e feedback control. E então a letra A ela fala sobre o processo de direção de um carro e que tem como objetivo manter o carro centralizado na sua própria linha de tráfego. E para isso a variável de controle é algum tipo de distância, né? E pediu para mostrar como o controle de feedback é usado para concluir esse objetivo, né? E identificar sensores, atuadores, como é a tomada de decisão e algum tipo de perturbação. Então, eu desenhei aqui o nosso problema. Então, o piloto dirigindo o carro e tem uma certa distância entre o carro e a faixa. O sistema de blocos que eu fiz ao lado tem a planta, então a planta recebe a variável manipulada, que vai ser o volante, recebe também as variáveis de perturbação e tem como saída a variável controlada. Como é um sistema de feedback, a gente precisa medir essa variável controlada. Então o sensor acaba sendo a nossa percepção de distância enquanto a gente está dirigindo, enquanto o piloto está dirigindo. E logo o controle, ou o atuador, ele é o motorista. Então ele que vai fazer as ações de virar o volante. E algumas perturbações, por exemplo, eu pensei num problema mecânico, que é quando o carro não está bem balanceado, ele acaba pendendo para um lado e isso acaba atrapalhando e tendo que sempre corrigir esse problema, né? Então, basicamente, a distância medida ela sai, passa no sensor, né? O sensor manda para a nossa cabeça, a cabeça faz um cálculo de erro, então manda para o controlador, então a gente acaba corrigindo a distância e tudo isso intuitivamente, né? Então essa seria a letra A. Bom, já a letra B, ela fala sobre o processo de aceleração e freagem de um carro, né? Que para isso requer utilizar tanto o método feedback quanto o método feedforward. No caso, o feedback seria manter uma distância segura do veículo, né? Utilizando uma distância de set point, que é calculada através de uma relação entre velocidade e distância, né? Bom, a questão B ela pede para determinar os tipos de informações que utilizando o método feed-forward possa ser utilizado para também controlar essa distância de segurança. Então aqui embaixo está o sistema de blocos, né? Então, como é um sistema feed-forward, a gente precisa medir as perturbações. E que tipo de perturbações a gente pode ter? Então tem placas de sinalização, por exemplo, se tem uma placa de pare, a gente prevê que o carro da frente vai frear, então a gente faz esse controle da distância antes de realmente medir a distância diminuindo. Luzes de freio, mesmo esquema, mesma ideia, né? Prever que essa distância diminua, sabendo que o carro da frente está freando. Tempo entre objetos é uma medida, por exemplo, o carro passou por uma placa tantos tempos depois, a gente tem mais ou menos uma noção se ele está acelerando, se ele está se afastando. Então é uma forma de prever também essa distância. E utilizando GPS para saber se vai ter trânsito, como é que está a velocidade numa rodovia. Então, tipo, é todas as informações que a gente pode utilizar para fazer o controle feed forward, né? Prever essa ação e sabendo disso, a gente vai no sistema de controle, fazer o controlador tomar a ação de frear ou acelerar antes de propriamente a distância diminuir, como no feedback control.